Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus por termos a oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. Agradecidos também a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia nos comentários bíblicos, e nós com certeza estamos aprendendo muito na palavra de Deus. Agradecemos a você que é inscrito no canal Hora Tranquila, e você que está nos ouvindo, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Hora Tranquila. Dê ali o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas. Assim nós vamos propagando a palavra de Deus com muitas pessoas, e com certeza muitos chegarão ao conhecimento do Senhor Jesus e o aceitarão e estarão também conosco nos céus. Amém? Nós iremos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças porque vamos agora abrir a Tua palavra para o estudo. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando a compreensão, e que possamos ser testemunhas Tuas onde quer que nós estivermos. Abençoa os nossos amigos e irmãos que nos acompanham, especialmente aqueles que nos pedem orações. Nós queremos te pedir uma bênção muito especial para o Jonas Antônio e a sua família, também para o Cristiano, a Meire e a filhinha que nasceu prematura. Pedimos uma bênção especial também para a Luli, para o Luciano, e para minha sogra Estela, para meu sogro João e, enfim, para todos os demais amigos e irmãos. Confiamos nos méritos de Jesus. Amém. Estamos continuando o último estudo que estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós passamos algumas semanas aqui pegando os pontos principais desses 28 capítulos que tem o livro de Atos. E nós tivemos então a oportunidade de aprender desde quando Jesus estava se despedindo dos discípulos até o batismo do Espírito Santo, depois aquela conversão em massa de pessoas que ouviram a pregação de Pedro, o batismo do Espírito Santo, a conversão do apóstolo Paulo. Enfim, nós fomos acompanhando passo a passo a história da igreja. E é importante nós conhecermos como começou a igreja cristã e como ela está se desenvolvendo ainda hoje. E sabemos que breve Jesus vai cumprir a sua promessa e voltará para nos buscar. Nós queremos ler Atos capítulo 28, no verso 11, onde nos diz assim: Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Aqui, Lucas está dizendo que após eles permanecerem 3 meses ali na ilha de Malta, devido ao inverno, eles então agora partiram com destino a Roma. Nós sabemos que estes 3 meses, Paulo aproveitou ali para pregar o Evangelho, para que outras pessoas da ilha também pudessem conhecer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E em Atos capítulo 28, no verso 18, nós lemos: Os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Aqui, o apóstolo Paulo já estava em Roma. Eles quiseram então soltar o apóstolo Paulo. Não havia nenhum crime que ele pudesse ser acusado, a não ser o problema da questão religiosa entre os judeus. Paulo pregando a salvação pela graça, que não isenta a obediência, mas pregando que ninguém é salvo, nunca, em toda a história da humanidade, ninguém nunca foi salvo pela lei. Mas a nossa aceitação de Jesus em nossa vida nos leva a obedecermos, a fazermos a vontade de Deus. Vamos ler Atos 28, de 11 até o 16. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Então, ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias,
e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às Três Vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo, ele tinha muitos amigos em Roma. Paulo, ele nunca foi a Roma, nunca tinha ido a Roma antes dessa viagem agora como prisioneiro, e mesmo assim ele tinha lá muitos amigos, ele tinha colaboradores, ele tinha conversos, parentes, entre outros, que tinham grande consideração por Paulo. Nós sabemos que estes que foram ao encontro de Paulo eram judeus cristãos, aqueles que se converteram lá em Jerusalém, que se converteram também pelas regiões onde Paulo passou na Ásia, porque Paulo sempre ia primeiro às sinagogas, pregar aos judeus, primeiro aos de casa. Aqueles que aceitavam a mensagem de Paulo, da salvação pela graça, se tornavam cristãos, e aqueles que não aceitavam, então começavam a perseguir o apóstolo Paulo, e ele sempre foi primeiro às sinagogas em toda a cidade que ele chegava. E aqui, esses irmãos, eles então foram ao encontro do apóstolo Paulo. E nós temos a certeza que foi um encontro comovente devido ao naufrágio que eles enfrentaram e também porque Paulo agora era um prisioneiro. E Festo, o governador lá de Cesareia, no relatório oficial que ele enviou para o imperador César, ele deve ter citado que Paulo não era culpado de nenhum crime importante, igual nós lemos em Atos capítulo 25, versos 26 e 27, diz assim: contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, por isso eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Também Atos 26, 31 e 32, ainda diz aqui: e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, Paulo não tinha nada que o acusasse. A acusação era somente em questão de religião judaica. Ele não tinha cometido nenhum crime contra os romanos, contra o Império Romano. Ele não tinha tido nenhum problema militar, nenhum crime que pudesse ser acusado. E então Festo, que mandou Paulo para Roma, deve ter escrito que não havia encontrado nele nenhum crime. Atos 28, verso 30, olha o que diz aqui a Bíblia. Atos 28, verso 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Paulo, ele convocou, ali nessa casa onde ele havia alugado, ele convocou os líderes judaicos de Roma para poder explicar a estes líderes a sua inocência e criar então um clima de confiança que lhe permitisse pregar o Evangelho, mostrando como a ressurreição de Jesus era o cumprimento da antiga esperança de Israel. Paulo não podia ir à sinagoga, ele estava preso em uma casa, mas estava preso. Ele estava possivelmente acorrentado ou algemado a um soldado 24 horas. E ele então recebia em sua casa as pessoas que iam lá para ouvi-lo, e ele convidou os líderes judaicos e ali ele falou de Jesus, que havia morrido pelos pecados do ser humano e que ele era o Messias prometido por Deus. Amanhã nós estaremos de volta para nós continuarmos ainda sobre este assunto da prisão de Paulo em Roma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.